Porto Rico. Obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus continue te abençoando grandemente e te parabenizo por essa atividade que tiveram aí na Guatemala, as quais para mim foram de grande bênção. A sexta-feira e também ontem, sábado, tudo foi de grande ajuda e crescimento espiritual por toda essa palavra que foi falada, a qual nos ajuda a nos preparar para a nossa transformação. Assim que Deus abençoe todos os que também estiveram aí nessa atividade, presente, todos os internacionais e os locais que fizeram este esforço para estar aí e que levem aos seus países uma grande bênção, a qual levam em seus corações, porque é a palavra que estão levando para seus países. E que Deus continue usando a todos os ministros e o nosso irmão Miguel grandemente a favor de todo o povo de Deus, porque o que desejamos é que todos estejamos prontos para nossa adoção, nossa transformação. E irmos já pronto, rápido daqui, irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Nos diz no livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 1 em diante, ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E ele escreve ali árvore e uma estrela de Davi, e escreve Apocalipse 10, 8 ao 11. E aí encontramos o livrinho em Apocalipse 10, 8 a 11, o livrinho qual foi dito a João, aí nessa visão, que o coma. Ou seja, a árvore da vida, o título de propriedade. O mistério da oitava estrela, que não se vê em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, é o tema da mensagem que estaremos vendo nessa ocasião, pregado em 30 de outubro de 1997, em Quinteiro, Chile. Usou a escritura de Apocalipse capítulo 1, versículo 10
ao 20. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem, a estrela da manhã, pregado em 11 de março de 2016, em Villahermosa, Tabasco, México. Foi uma sexta-feira, essa foi a introdução desse tema que pregou depois no domingo a estrela da manhã. Nos diz, para o último dia, vai se manifestar em toda a sua plenitude Cristo, o Sol de Justiça, para nos dar a fé para sermos transformados e raptados com Ele, e levados à ceia das bodas do Cordeiro. A estrela, vimos as 7 estrelas, que são os 7 anjos mensageiros em linha, Paulo e os demais mensageiros, até o reverendo William Branham. E também vimos as últimas 3 estrelas, Lutero, Wesley e o reverendo William Branham, em linha, vindo de era em era. E depois verá a estrela maior, a estrela da manhã, o sol de justiça, Cristo em sua manifestação final em sua igreja, em toda a sua plenitude. Nos diz, no livro das Eras, na página 265, diz, o livro editado, na parte da Escritura onde diz, e lhe darei a estrela da manhã. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. Até que o dia clareie e a estrela da manhã resplandeça em vossos corações. Segunda de Pedro 1, 19. Segundo estes versículos, Jesus é a estrela da manhã. O Espírito está fazendo uma promessa aos escolhidos das eras do obscurantismo em relação a si mesmo e depois nas eras por vir. Como já mencionamos, Jesus se identifica com o mensageiro de cada era. E ele escreve os 8 mensageiros. E também ali coloca, escreve a estrela da manhã e uma pedra angular. Eles recebem dele a revelação sobre a palavra para cada era. Essa revelação da palavra tira os escolhidos de Deus do mundo e os coloca em união completa com Cristo Jesus. Ele desenha uma pedra angular e a estrela de Davi em cima e as eras. Estes mensageiros são chamados estrelas porque brilham como a luz emprestada ou refletida a do Filho. Até Jesus. Também são chamados estrelas, porque são portadores de luz na noite. Assim que na escuridão do pecado, eles trazem a luz de Deus ao seu povo. E ele escreve, a revelação da palavra tira os escolhidos. E na mensagem, Revelação, Apocalipse capítulo 4, parte 3, nos diz na página 42, diz 42 e 43, 42 e 43, 42 embaixo. Correto, agora anotem. Como nos aproximamos de Deus? A fé vem pelo ouvir. Ouvindo a palavra de Deus, que está sendo refletida desde o lugar santíssimo no mensageiro da era.
E ele escreve, desde o lugar santíssimo se reflete a palavra pelos mensageiros. E desenha uma pedra angular e as eras. Novamente nisso, no templo de Salomão, deu o reflexo. Aqueles candeeiros refletiam suas luzes dentro, nessa fonte de bronze. Assim, aqui o anjo da era da igreja está refletindo dentro dessa água. Quem é esse indivíduo que está dentro aqui? Refletindo sua misericórdia, sua palavra, seu juízo, seu nome. Tudo é refletido aqui dentro, onde você está separado por crer. O captam? Vejam, desde o lugar santíssimo, os mensageiros refletem sua misericórdia, sua palavra, ou seja, eles, nas eras, refletem isso que está no lugar santíssimo, refletem sua misericórdia, sua palavra, seu juízo, seu nome. Vejam, tudo que está ali, no lugar santíssimo, é refletido por esses mensageiros. O captam, notem quão formoso é isto aqui. Falamos sobre isso no outro dia. Vigie aqui. Portanto, sendo justificados pela fé, correto. Segundo lugar, depois de ser lavados, santificados, e então cheios com o Espírito Santo. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. O vem? Como foi sua mensagem? Justificação por ouvir. Santificação é o que você faz. E em respeito ao que você fez, em agradecimento por isso, Deus o selou por meio do Espírito Santo. Agora, a você, meu irmão Batista, quero te perguntar algo. Você diz, o que mais podia Abraão fazer? O que mais podia Abraão fazer a não ser crer em Deus? E Deus o contou por justiça. Isso é tudo o que ele podia fazer. Aqui mesmo. Ele creu em Deus. Mas Deus, para aceitar sua fé, deu um selo de circuncisão e o selou, mostrando que Deus tinha aceitado sua fé. E se você professa fé em Deus e nunca foi selado pelo Espírito Santo, Efésios 4:30, se quiserem anotá-lo, Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados, e você não é selado até que você recebeu o Espírito Santo. E ele escreve Apocalipse 7, 2 e 14, 11. Passamos um momento ao livro de citações, na página 17. Onde nos diz, parágrafo 125. Alguma manhã gloriosa, o sol falhará em sair. Ela se moverá ao redor mais além no oeste e se tornar sangrenta. As estrelas, e ele escreve os 7 anjos, rejeitarão brilhar. A luz, e ele escreve a lua, e ele escreve a igreja nas 7 eras, a igreja nas 7 eras. A lua se desvanecerá, se apagará. Essa é a hora, Senhor, que eu quero ver, quando aqueles mortos começarem em cena a sair dos túmulos para serem arrebatados no ar. Eu quero ser número entre eles. E ele escreve a ressurreição, o sol, a lua, as estrelas e a ressurreição. Continua dizendo aqui, quanto tempo dura isto? Até o próximo avivamento, até nossa redenção,
o mesmo dia de redenção. E escreve o dia de redenção, ano do jubileu. E também desenha uma pirâmide às eras, uma estrela de Davi. Escreve o dia e desenha outra estrela de Davi embaixo. E não há maneira de evitar isso. Você não pode escapar disso, porque ele não escapará de você, vem? Porque você está selado até o dia da sua redenção. Não há nada futuro, nada presente, perigoso, fome, sede, morte, nem nada pode nos separar do amor de Deus, que é em Cristo. Paulo disse, e estou plenamente persuadido disto. Aí o tem. Você está selado até o dia da sua redenção. Notem, isso trará ao último domingo de novo. Eu tenho tempo? Vigie isto. O espírito, alma e corpo, correto? Vem? Corpo, alma, espírito. Continua dizendo o nosso irmão William na mensagem, a estrela da manhã diz, portanto, estejamos preparados, porque o maior no corpo místico de Cristo está preparado para este tempo final. E isso será a revelação do sétimo selo, a revelação da vinda do Senhor à sua igreja no último dia, para manifestar em toda a sua plenitude, o qual se cumprirá na visão da carpa que foi mostrada ao reverendo William Branham, onde foi visto Cristo em Espírito Santo, a coluna de fogo, entrando e se manifestando nessa atividade que o reverendo William Branham teve em visão, nessa grande carpa catedral que foi mostrada. Aí será a manifestação plena de Cristo em sua igreja, no último dia. Isso será a manifestação da estrela resplandecente da manhã. E haverá um despertamento espiritual, um avivamento tão grande que impactará o mundo inteiro. E isso cumprirá a terceira etapa, que será para a igreja noiva, para as virgens insensatas e para o mundo. Tão simples assim. Esse é o programa divino para este tempo final, no qual nós temos uma parte muito importante para receber a bênção de Deus, receber a fé para ser transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. No livro de citações, nos diz na página 110, parágrafo 961, diz: Senhor, te pedimos que venhas no meio das pessoas e busque a semente predestinada. Senhor, traga de alguma maneira que a luz possa cair através do seu caminho. Senhor, porque nós cremos que a hora já é tarde e o sol está caindo rapidamente no oeste. Então, em breve será que o tempo não será mais, e o tempo e a eternidade se juntarão quando Deus e seu povo se juntam. E oramos, Deus, que nesse tempo sejamos numerados com aqueles que estarão juntos com Cristo, que são chamados à noiva. Ele em cima escreve: o tempo não será mais quando cai a luz da tarde. O tempo e a eternidade se juntam. Também escreve ali, e faz um desenho da pirâmide, escreve 8, eternidade embaixo, as eras, e escreve tempo dentro, e 7, ou seja, das 7 eras na parte aí do lado da borda da pirâmide das eras. E vejam aqui, e aqui escreve a reunião.
E desenhou outra vez uma pirâmide e as eras. Continua dizendo aqui nosso irmão William. Portanto, estejamos preparados e orando para que em breve apareça a materialização da grande carpa catedral que foi vista pelo reverendo William Branham e que ele quis torná-lo uma realidade, mas não era para o seu tempo, é para nosso tempo. E na mensagem de domingo que ele intitulou igual, a estrela da manhã, essa que eu li foi a introdução da sexta-feira e essa foi no domingo 13 de março de 2016 em Villahermosa, Tabasco, México. Diz, e agora, para este tempo final, temos que ver todo esse programa que está colocado nesses tipos e figuras, símbolos bíblicos, para compreender o que Deus prometeu e como Deus estará fazendo neste tempo final. Para que não nos passe por cima desapercebido, como aconteceu com Israel 2000 anos atrás, que veio o Messias e não receberam. Não queremos que aconteça a nenhum de vocês o mesmo. Na mensagem Shalom, nos diz... Na página 11, há duas. Ele pregou uma no 12 de janeiro de 64 e outra 19 de janeiro de 64. Essa é do 19 de janeiro. De 64 diz... Depois lemos a outra para que possam ir tendo também aí à mão os que estão transcrevendo. Diz, página 11 da mensagem Shalom. Jesus disse a João, ou melhor, sobre João, ele foi a luz brilhante e resplandecente por um tempo. Por quê? Isaías, lá, 712 anos antes que nascesse, ele disse, a voz de um que clama no deserto. Malaquias, o capítulo 3, disse, eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Vem? Ele foi, essa palavra sendo vindicada. A palavra que foi prometida para esse dia. Ele era a luz. Porque ele estava trazendo a cumprimento a palavra que Deus tinha falado sobre ele. E quando Jesus veio, João disse, eu tenho que minguar agora. Ele tem que aparecer em cena. E ele era a luz. Por todas as eras, como é que Deus falou dessa hora que vinha? Como é que Deus falou dessa hora que vinha? Como é que aqueles clérigos falharam em vê-lo? Como é que eles falharam? Como é que aqueles fariseus e saduceus falharam em vê-lo? Ele disse, esquadrinhai as Escrituras, porque a vós vos parece que nelas ter a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Como é que eles falharam em vê-lo, irmãos? É porque já tinha sido profetizado que assim fariam. E é igual hoje. Que escuridão está vindo sobre as pessoas. E aqui estamos. Deus destinou que sua palavra seja manifestada nesse dia. Neste dia. E é a luz, e é a única luz que temos, e Deus vai permitir que alguém manifeste essa palavra. Alguém o fará. Ele prometeu. E ele atua exatamente como sempre atuou. Vou ler novamente. Deus destinou que sua palavra seja manifestada nesse dia. E é a única luz que temos, e Deus vai permitir que alguém manifeste essa palavra. Alguém
fará. Ele prometeu. E ele atua exatamente como sempre atuou. Ele nunca mudou sua forma de atuar. Ele profetiza o que vai acontecer. Depois, ele envia alguém e o vindica, e o confirma. E isso passa por cima da cabeça de milhões, porque trevas cobrem a terra nesse tempo. E o povo ama a escuridão melhor do que a luz, porque a escuridão tem muito prazer. Vi uma obra de Hollywood não faz muito tempo, onde dizia: a vida começa depois que o sol se põe. Aí é quando começa a morte. Todos estes clubes noturnos, e onde eles pensam que estão vivendo, eles estão morrendo. Deus, no princípio, separou a luz das trevas. Ele sempre fez isso. O que é que ele faz? Ele, por força, por meio da luz vindoura, ele pressiona a escuridão do outro lado da terra. E isso é exatamente o que está acontecendo hoje. É um pouco antes do dia, e escreve antes do 7º milênio. A estrela da manhã saiu para anunciar o dia vindouro. E escreve estrela, uma pirâmide e uma estrela de Davi dentro, e as eras. E o Espírito Santo está mostrando sua luz. Virá um tempo quando a luz e a escuridão terão que ser separadas, uma da outra. A igreja e sua ordem tomará da ordem do dia. Mas Cristo e sua luz, palavra de promessa, irão no rapto. Ele escreve rapto, a pedra angular e as eras. No outro lado escreve rapto também. Essa é a única coisa que resta por fazer. É um dia. Hoje é o amanhecer de um novo dia para muitos que esperam sua vinda. Nessa mesma mensagem, na página 16, nos diz, 16 embaixo e 17 diz: agora, bom dia quer dizer paz. As trevas estão se juntando. Para que estão se juntando? Para mostrar a luz. Isaías 61. Levanta-te e resplandece, que veio a tua luz. Essa é a razão que eu posso dizer Shalom. A luz veio a você. A paz de Deus à mulher eleita, à dama eleita, aos que Deus, antes da fundação do mundo, chamou e ordenou. Os demais nunca o verão. Eles nunca saberão nada sobre isso. Assim diz a Bíblia. E Jesus disse: ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. E tudo que o Pai me dá, virá a mim. Isso é. Aí esteve Judas, a luz resplandecendo aqui. Mas atrás, em seu coração, ele escreve alma, havia semente escura. Quando chegou a disputa, a batalha, se mostrou a escuridão. Aqui estava uma mulherzinha, toda cheia de trevas, aqui à frente. Mas aqui, ele escreve alma, embaixo, mas aqui embaixo havia uma semente predestinada. E quando veio a luz, espalhou a escuridão e se manifestou. Sabemos que o Messias vem, e quando ele vier nos declarará essas coisas. Jesus disse: eu sou ele. Mas Judas o duvidou. No entanto, supunha que andava na luz. Vem. A luz aqui em cima não importa. É a luz aqui embaixo, onde conta. E embaixo escreve alma. A luz aqui em cima, e aí escreve mente, caminhará e terá companheirismo e tudo demais. Mas quando entra o verdadeiro poder de Deus, não pode regressar a essa semente morta. Se refletirá em alguma denominação. Mas quando está aqui embaixo, e ele escreve alma,
uma genuína semente predestinada, quando essa luz desce aqui e escreve alma, e despede toda escuridão de você e te coloca em companheirismo com Cristo. Ele escreve alma, semente. E a pirâmide e as eras, ele foi quem disse a você a vida antes da fundação do mundo. De outra maneira, você nunca o verá. O que Deus disse. Agora, para vocês, a semente predestinada. Shalom. Amém. Que a paz de Deus descanse sobre vocês, porque já estamos chegando no fim. Estamos muito perto do fim. Vamos falar desse grupo por um momento. Shalom. A luz de Deus veio. A palavra, a luz, é vindicada novamente, para que vocês possam ver as manifestações da promessa de Deus para esse dia. Esquadrinhai as Escrituras, porque a vós vos parece que nelas tendes a vida eterna. Elas testificam do dia em que estamos vivendo. O que é a luz do dia? O que prometeu a Bíblia deste dia? Vejam que horas são. Com razão, Jesus os repreendeu por não crer em João. Ele era a luz, porque o profeta disse que ele viria. E ali ele estava, a luz manifestada. Eles não viram, eles não compreenderam. Eles pensavam que ele era o Messias e pensaram outra coisa. E estes, outra coisa, eles falharam em reconhecê-lo. Jesus veio, duas luzes não podem resplandecer ao mesmo tempo. Página 18. Não pode resplandecer uma luz de igreja e a luz de Deus ao mesmo tempo. Tem que ser a luz de Deus que opaca a luz da igreja. E assim é na mudança de dispensação. Não pode estar já quando o sol está pegando, iluminando, para amadurecer o trigo, para amadurecer os escolhidos, não pode haver nada dessa dispensação passada. Tem que ser somente a luz do sol que dê a esse escolhido e o faça amadurecer. E isso é exatamente o que está acontecendo hoje em dia. Deus está separando o sistema de igreja da sua luz, da palavra prometida dessa hora em que estamos vivendo. Essa é a verdade, amigo. Pode ser que você não queira crer nisso, mas espere e perceba se é assim ou não. Não espere, vale mais que entre hoje mesmo, enquanto há oportunidade de entrar. A palavra é luz quando é vindicada. Enquanto a palavra prometida para esse dia não é vindicada, ainda não é luz. Não pode ser. Se Deus disse, haja luz, e nenhum sol veio à existência, não existe nenhum sinal de luz. Mas quando Deus disse, haja luz, e houve luz, quando Deus prometeu o Messias veio. Então sua palavra foi cumprida. E ele foi a luz da hora. Quando ele prometeu a Noé e prometeu a outros e aos demais, eles eram a luz da hora. E há uma luz da hora presente. Esse é Jesus Cristo, no poder da sua ressurreição. Sua palavra, que é prometida para este dia, as obras que eu faço também vós a fareis. E maiores do que essas fareis, porque eu vou ao Pai. Maiores obras, maiores coisas que Ele fez? O creem? Eu sim creio. Parece humilde. Parece que passa por cima da cabeça das pessoas. Note, quando ele esteve aqui na terra,
Como a pessoa poderia fazer obras maiores? Eu traduzi isso muitas vezes, mas da mesma coisa, maiores, disse ele em São João 14:12, maiores do que estas fareis. Continua dizendo o nosso irmão William, nessa mensagem que estamos lendo, a estrela da manhã. Portanto, se requer a revelação da palavra dada pelo Espírito Santo para o último dia, para obter a revelação divina de todas as promessas correspondentes a este tempo final e vê-las à medida que vão sendo cumpridas e estar sendo parte também dessa bênção, respaldando todo o programa divino. Recordem a Cristo em São Lucas que quando Maria e José foram buscá-lo, porque tinham ido à Páscoa e quando regressaram, Jesus tinha ficado com os doutores da lei. E ali estava ele, o melhor, e o jovenzinho de uns 12 anos, falando com os doutores da lei, fazendo perguntas também e respondendo às perguntas deles, que eles faziam. E José e Maria, com todo o grupo de pessoas que tinham vindo de Nazaré, e seus familiares iam viajando e, de momento, buscam. E onde está o menino Jesus? Tinha se perdido. Tinham perdido ele. Recordem que Maria representa o cristianismo. E na mensagem Shalom, a que foi pregada em 12 de janeiro de 1964, diz a página 21, diz, a Bíblia diz que Ele é a palavra, e a manifestada ou a vindicada Escritura é a luz. E ele escreve em cima de vindicada, encarnada hoje. E em cima escreve a luz é igual à Escritura cumprida. Podem subir um pouquinho, podem subir um pouquinho mais o silbo. Podem aumentar um pouquinho mais o assobio. Agora você, não te será permitido quando isso tomar lugar. E o vimos simbolizado. E aí, desenha uma estrela de Davi. Dito por inspiração, antes de acontecer. Simbolizado pela lua. E o mostra acontecer. E aqui está, tomando lugar. A hora está sobre nós, trevas, escuridão, escuridão sobre os povos agora. Isso é o que é. O que quer dizer tudo isso? Onde estamos parados? Em que hora estamos? Quão perto estamos da vinda? Bom, você diz, quando todos tiverem um avivamento? Quando todos tiverem um avivamento, não tem mais manada pequena, porque ao Pai lhes agradou dar-lhes o reino. Bem, o que quer dizer? Deus começou a separar a luz das trevas. Veja, deixando atrás, como fez ao princípio, para mostrar um amanhecer de um novo dia. E escreve o 8º dia. E escreve do lado, um novo dia é igual à dispensação do reino. E uma estrela de Davi. As eras da igreja estão se desvanecendo. Perdoem, as eras da igreja estão desvanecendo. Deus está expulsando as trevas para um lugar. Tem que fazê-lo para desvanecer as igrejas organizadas, desvanecer o mundo cobrindo o assunto e a mundanalidade tomou todo o assunto. Depois,
Deus, depois não está Deus, correto? Por coisas mundanas e as vestes mundanas, atuar mundano, e atuar mundano é o mundo. Vocês e o comportamento mundano é a vida mundana. Esse é o mundo. Vós não sois do mundo, filhinhos. Sois do céu. Este não é seu lugar. Desenha uma estrela de Davi e a pirâmide de Azeras. Por que olharíamos a nós, as pessoas mais velhas, tentar olhar para trás e nos colocar jovens de novo? Não podemos fazer isso, mas que estamos olhando para frente, não para trás. Olhando aqui o que foi e queremos saber o que vai ser. E estamos buscando essa hora, ansiando por isso. E ele escreve: oitava hora. Tantas boas pessoas sinceras hoje são atrapadas, pegas nesses credos, essas igrejas e organizações, tendo a aparência de piedade, mas negando o poder dela, como diz 2 de Timóteo, no capítulo 3. Escuridão, a cegueira de Israel foi para iluminar os gentios. Agora, a cegueira dos gentios é para iluminar Israel. E ele escreve a cegueira de Israel, a cegueira dos gentios. É igual como o dia e a noite. Um lado tem escuridão, o outro lado tem luz. E depois a luz passa ao outro lado. Assim que a lua, passando da maneira que o fez, e a reflexão da escuridão do mundo ocultando sua luz. É uma reflexão para nós que a era da igreja gentia é concluída. A igreja está se preparando. Esteve se preparando por um tempo. É hora para o rapto. Porque a escuridão está desvanecendo sobre os gentios. E o amanhecer, em breve, começará sobre os judeus. Em desvanecendo, escreve: escreve entrelaçando. O sol viajou do leste para o oeste. E estamos na costa oeste. A luz pode fazer somente uma coisa: regressar ao leste. No outro lado. Vocês entendem? A luz somente pode regressar ao leste outra vez, para onde começou Israel. Deus cegou por um tempo, mas a escuridão agora está pressionando sobre o mundo gentil, que cobriu o assunto inteiro. Na primeira vinda, Israel foi cegado. Em sua segunda vinda, os gentios serão cegos, serão cegados. Os gentios pisarão a Jerusalém até que a dispensação gentia tenha terminado. Jesus disse: e agora terminou densa escuridão sobre as nações, Deus se refletindo nas nuvens, como Ele mostrou na terra antes que aconteça. Estamos nisso. Boas pessoas pegas nessa coisa, boas pessoas sinceras, como Maria e José. Eles foram bem sinceros. Vejam, pensando que ele estava com eles, quando ele não estava. Maria e José, vocês sabem, quando eles estiveram na festa, Jesus, na idade dos 12, pensavam eles, presumindo que ele estava com eles, mas ele não estava. Boas pessoas hoje pensam a mesma coisa. Essas pessoas que estão organizadas neste concílio de igrejas, essas pessoas, nessas organizações, eles pensam que estão fazendo uma coisa boa. Eles estão presumindo que Ele está com eles quando não estão. Veja, muitas pessoas pensam que Ele estava com eles quando apertaram sua mão com o pregador e colocaram seu nome no livro, mas Ele não estava.
Muitas pessoas pensaram, quando foram aspergidos, confirmados, batizados no nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, pensavam que ele estava com eles. Eles são boas pessoas. Maria e José eram boas pessoas, mas a realidade era, ele não estava ali. Não presuma nada. O que é a luz? Ele escreve José, Maria e o menino Jesus. O que é a luz? A vindicada palavra falada de Deus. Fora disso, não há luz. Vem, você não pode iluminar a terra com lanternas. Necessita a palavra de Deus que foi manifestada ao Filho, e desenha uma estrela de Davi. E escreve, luz é igual à palavra cumprida, encarnada. Eles foram boas pessoas. Note a precisão da sua palavra. Quão perfeita ela é. Você notou o que Maria disse? Agora, a vocês, queridas pessoas católicas, não tenho nada contra vocês. Não tenho nada contra vocês. É esse sistema no qual vocês estão. E vocês, protestantes, a mesma coisa. São sistemas. Continua dizendo aqui nosso irmão William. E começam a buscá-lo entre os familiares e não encontram. Caminharam 3 dias e não o tinham encontrado. Não sabiam que não ia com eles. E